O faxineiro era ignorado por todos, até o dia em que ele consertou o carro de luxo do chefe. O sol da manhã começava a filtrar pelas janelas do edifício comercial do Grupo Andrade, uma das empresas mais respeitadas de Campinas. Seus 17 andares abrigavam centenas de funcionários que chegavam todos os dias com seus ternos impecáveis, suas pastas de couro e seus sonhos de crescimento profissional. Mas havia uma pessoa que chegava antes de todos, quando as luzes ainda não tinham sido acesas e o silêncio ainda dominava os corredores. Raimundo Silva tinha 58 anos e trabalhava como zelador na empresa há mais de uma década. Suas mãos calejadas seguravam com destreza o cabo da vassoura e seus passos silenciosos ecoavam pelos corredores vazios. Ele conhecia cada canto daquele prédio, cada mancha no mármore que precisava ser removida, cada lâmpada que piscava pedindo para ser trocada. Para a maioria dos funcionários, Raimundo era praticamente invisível, apenas mais uma peça da engrenagem que mantinha o ambiente limpo e organizado. Vestindo sempre o mesmo uniforme azul marinho, com o nome Raimundo bordado no bolso da camisa, ele cumprimentava educadamente quem cruzava seu caminho. "Bom dia, doutor", dizia com um sorriso genuíno, mesmo quando recebia apenas um aceno distraído em resposta. Alguns nem isso faziam, passando por ele como se fosse parte da mobília. A rotina de Raimundo era meticulosa e constante. Começava sempre pelo térreo, varrendo e encerrando o piso de mármore até que brilhasse. Depois, subia andar por andar, esvaziando lixeiras, limpando banheiros e organizando as salas de reunião para mais um dia de trabalho. Conhecia os horários de todos. Sabia que o diretor financeiro chegava sempre às 7h30 em ponto, que a secretária do RH gostava de tomar seu café bem cedo e que os estagiários eram sempre os últimos a chegar. Durante o intervalo para o almoço, Raimundo se sentava sozinho no pequeno refeitório dos funcionários de apoio, no subsolo. Abria sua marmita simples, geralmente arroz, feijão e alguma carne que sua esposa, Dona Maria, havia preparado na noite anterior. Enquanto comia, olhava pela pequena janela que dava para o estacionamento e observava os carros de luxo dos executivos. Mercedes, BMWs, Audis, todos impecáveis e reluzentes sob o sol forte de Campinas. O que ninguém na empresa sabia era que aqueles olhos atentos de Raimundo não o observavam apenas por curiosidade. Havia uma história por trás daquele olhar, memórias de uma época em que suas mãos não seguravam apenas vassouras e panos de limpeza. Décadas atrás, nos anos 80, essas mesmas mãos conheciam profundamente o funcionamento de motores, sistemas elétricos e componentes mecânicos. Raimundo havia sido um dos mecânicos mais respeitados de Campinas, dono de uma oficina próspera que atendia desde carros populares até veículos importados de luxo. Mas o tempo havia sido cruel com seus sonhos. A crise econômica dos anos 90, a concorrência das grandes redes de autopeças e alguns investimentos mal calculados levaram sua oficina à falência. Aos 40 e poucos anos, Raimundo se viu obrigado a recomeçar do zero, aceitando qualquer trabalho que pudesse sustentar sua família. Foi assim que chegou ao Grupo Andrade, inicialmente como auxiliar de limpeza, depois promovido a zelador, uma posição que mantinha há mais de 10 anos com dignidade e dedicação. Suas tardes eram preenchidas com a limpeza dos andares superiores, onde ficavam as salas dos diretores. Era ali que Raimundo mais sentia o peso da invisibilidade. Executivos discutiam contratos milionários, secretárias organizavam reuniões importantes e consultores externos apresentavam estratégias complexas. Tudo isso enquanto ele limpava discretamente ao fundo, como se fosse um fantasma. Apesar de toda a indiferença que enfrentava diariamente, Raimundo nunca perdeu sua dignidade nem sua gentileza. Tratava a todos com respeito, desde o presidente da empresa até o mais novo estagiário. Sua filosofia de vida era simples:
Cada pessoa merecia ser tratada com cordialidade, independente de sua posição social ou profissional. Essa postura, no entanto, raramente era correspondida. Ao final de cada dia, quando as luzes do escritório se apagavam e o último executivo deixava o prédio em seu carro importado, Raimundo fazia sua última ronda. Verificava se todas as janelas estavam fechadas, se os equipamentos estavam desligados e se tudo estava em ordem para o próximo dia. Só então pegava seu ônibus de volta para casa, no bairro simples onde morava com Dona Maria, levando consigo mais um dia de trabalho honesto e a esperança de que, talvez, alguém um dia reconhecesse seu valor além da vassoura que carregava. Enquanto Raimundo percorria os corredores silenciosos da empresa nas primeiras horas da manhã, sua mente frequentemente viajava para os anos dourados de sua juventude. Era impossível não se lembrar da época em que suas mãos, hoje calejadas pela vassoura e pelos produtos de limpeza, eram conhecidas em toda Campinas pela destreza com que consertavam os motores mais complexos. A oficina Silva Motors ficava na Avenida das Amoreiras, uma região que na década de 80 fervilhava com pequenos negócios familiares. Raimundo havia herdado o local de seu pai, um italiano que chegara ao Brasil com o sonho de prosperar e que havia construído uma reputação sólida como mecânico honesto e competente. Quando assumiu o negócio aos 25 anos, Raimundo não apenas manteve a qualidade do trabalho do pai, mas também expandiu os serviços e conquistou uma clientela ainda mais diversificada. Naquela época, Raimundo era conhecido como o mecânico dos impossíveis. Proprietários de veículos importados que enfrentavam dificuldades para encontrar peças e mão de obra especializada no Brasil procuravam sua oficina depois de terem sido desenganados por outros profissionais. Ele tinha um dom especial para diagnosticar problemas complexos apenas ouvindo o ruído do motor, e sua capacidade de improvisar soluções criativas o tornava uma lenda entre os motoristas da região. A oficina empregava 8 funcionários, todos treinados pessoalmente por Raimundo. Ele fazia questão de ensinar não apenas as técnicas mecânicas, mas também os valores que seu pai lhe havia transmitido: honestidade, dedicação e respeito pelo cliente. O carro é o bem mais precioso de muita gente, costumava dizer aos seus aprendizes. Trate cada veículo como se fosse seu, com o maior cuidado possível. Durante os anos 80, a Silva Motors prosperou como nunca. Raimundo casou-se com Maria, uma professora primária que admirava sua dedicação e honestidade. Juntos, compraram uma casa no bairro de classe média, tiveram 2 filhos e sonhavam com um futuro ainda mais promissor. Raimundo planejava expandir a oficina, talvez abrir uma segunda unidade, quem sabe até mesmo uma rede de oficinas especializadas em veículos importados. Mas os sonhos começaram a desmoronar no início dos anos 90. A abertura da economia brasileira trouxe grandes mudanças no mercado automotivo. Concessionárias oficiais se multiplicaram, trazendo consigo técnicos treinados nas fábricas e equipamentos de última geração. Grandes redes de autopeças começaram a dominar o mercado, oferecendo preços que as pequenas oficinas não conseguiam competir. Raimundo tentou se adaptar, investiu suas economias em novos equipamentos, fez cursos de atualização e até mesmo contratou um consultor para modernizar a gestão da oficina. No entanto, cada investimento parecia apenas adiar o inevitável. A clientela foi diminuindo gradualmente, muitos preferindo a garantia e o status das concessionárias oficiais aos serviços da oficina familiar. O golpe final veio em 1995, quando Raimundo decidiu investir em um estoque grande de peças importadas, apostando em uma demanda que nunca se materializou. As mudanças na economia e a valorização do dólar tornaram aquele investimento um pesadelo financeiro. Em poucos meses, as dívidas se acumularam de forma insustentável.
A decisão de fechar a Silva Motors foi uma das mais dolorosas da vida de Raimundo. Ele se lembra perfeitamente do dia em que baixou pela última vez a porta de aço da oficina, depois de vender os equipamentos para quitar parte das dívidas. Seus funcionários já haviam sido dispensados semanas antes, e Raimundo se despediu de cada um com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas por não ter conseguido manter os empregos que tantas famílias dependiam. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis de sua vida. Aos 42 anos, Raimundo se viu obrigado a procurar emprego pela primeira vez em décadas. Sua experiência como mecânico e empresário parecia não ter valor em um mercado de trabalho que priorizava diplomas universitários e experiência em grandes corporações. As economias da família se esgotaram rapidamente e foi necessário vender a casa e se mudar para um bairro mais simples. Dona Maria foi fundamental nesse período. Mesmo vendo o marido mergulhado na tristeza e na sensação de fracasso, ela nunca deixou de apoiá-lo. "Você não perdeu seu valor", dizia ela nas noites em que Raimundo ficava em silêncio, olhando para as próprias mãos. As circunstâncias mudaram, mas sua competência e seu caráter continuam os mesmos. Foi através de um conhecido que Raimundo soube da vaga de auxiliar de limpeza no Grupo Andrade. Não era o tipo de trabalho que imaginara fazer aos 40 e poucos anos, mas a necessidade falou mais alto. No dia da entrevista, ele se apresentou com a dignidade que sempre o caracterizou, explicando honestamente sua situação e demonstrando disposição para recomeçar. Agora, mais de uma década depois, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores da empresa, Raimundo carregava consigo todas essas memórias. Não eram recordações amargas, mas sim lembranças que o lembravam de quem ele realmente era por baixo do uniforme de zelador. Ele sabia que sua história não se definia pelo trabalho que exercia no presente, mas pela soma de todas as experiências que havia vivido e pelos valores que continuava carregando, independente da função que ocupasse. 6h15 da manhã. O despertador tocava sempre no mesmo horário na casa simples de Raimundo, no bairro Jardim Aurélia. Ele se levantava sem demora, tomava um banho rápido e vestia o uniforme que Dona Maria havia lavado e passado na noite anterior. O café da manhã era sempre frugal: pão com manteiga, café preto e uma fruta quando havia. Às 7h em ponto, estava no ponto de ônibus, junto com outros trabalhadores que começavam cedo suas jornadas pela cidade. Durante os 40 minutos de trajeto até o centro de Campinas, Raimundo observava pela janela a cidade acordando. Comerciantes abrindo suas lojas, estudantes correndo para a escola, executivos no trânsito, falando ao celular em seus carros importados. Cada pessoa estava imersa em seu próprio mundo, seus próprios problemas e aspirações. Ele se perguntava quantas histórias interessantes se escondiam por trás de cada rosto que via passando. No Grupo Andrade, Raimundo sempre chegava antes das 7h30. O prédio ainda estava vazio, exceto pelos seguranças noturnos que já o cumprimentavam com familiaridade. "Bom dia, seu Raimundo", diziam sempre, e ele retribuía o cumprimento com um sorriso genuíno. Era um dos poucos momentos do dia em que se sentia verdadeiramente reconhecido como pessoa. Sua primeira tarefa era sempre a mesma: ligar todas as luzes do térreo e verificar se tudo estava em ordem. Depois, começava a limpeza meticulosa do hall de entrada. O piso de mármore precisava estar impecável quando os primeiros funcionários chegassem. Raimundo havia desenvolvido uma técnica própria para deixá-lo brilhando, usando movimentos circulares precisos que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Às 8h, o prédio começava a ganhar vida. Os primeiros funcionários chegavam apressados, muitos falando ao telefone ou conferindo e-mails no celular. Passavam por Raimundo como se ele fosse parte da decoração. Alguns poucos, principalmente os funcionários mais antigos e algumas secretárias, o cumprimentavam educadamente. "Bom dia, seu Raimundo", diziam rapidamente, e ele sempre respondia com o mesmo entusiasmo: "Bom dia,
Que Deus abençoe seu dia. A hierarquia invisível da empresa se revelava claramente na forma como as pessoas tratavam Raimundo. Os estagiários e funcionários júnior, por estarem mais próximos da realidade de quem começava do zero, geralmente eram mais cordiais. Já os executivos de nível médio, ansiosos para demonstrar status e importância, muitas vezes nem o enxergavam. Os diretores e o presidente da empresa estavam em um nível tão alto que Raimundo era completamente inexistente em seus mundos. Durante a manhã, Raimundo subia andar por andar, limpando banheiros, esvaziando lixeiras e aspirando carpetes. Conhecia os hábitos de cada setor. Sabia que o pessoal do financeiro sempre deixava a sala mais organizada, que o marketing era o departamento que mais consumia café e que o jurídico trabalhava até mais tarde, deixando papéis espalhados pelas mesas. O horário do almoço era sagrado para Raimundo. Descendo ao refeitório do subsolo, ele se sentava sempre no mesmo canto, longe dos outros funcionários de apoio que preferiam conversar em grupos. Não era por antipatia, mas porque gostava daquele momento de silêncio para refletir sobre o dia e organizar os pensamentos. Sua marmita simples contrastava com os pratos sofisticados que alguns executivos encomendavam de restaurantes caros, mas ele comia com prazer e gratidão. Era durante esses intervalos solitários que Raimundo mais sentia o peso de sua invisibilidade social. Via pelos vidros do refeitório os grupos de funcionários rindo e conversando, compartilhando histórias de suas vidas pessoais, fazendo planos para o final de semana. Ele conhecia muitos daqueles rostos de vista, sabia de alguns de seus hábitos profissionais, mas para eles, ele simplesmente não existia como pessoa com uma história própria. A tarde trazia sempre os mesmos desafios: manter a limpeza em dia enquanto a empresa funcionava em ritmo acelerado. Raimundo desenvolveu uma arte silenciosa de trabalhar sem incomodar. Sabia exatamente quando entrar numa sala para esvaziar o lixo sem interromper uma reunião, como limpar um banheiro rapidamente nos intervalos entre uma ida e outra dos funcionários, e até mesmo como aspirar um carpete fazendo o menor ruído possível. Às vezes, principalmente nos andares superiores, onde ficavam as diretorias, Raimundo era testemunha involuntária de conversas importantes. Ouvia discussões sobre contratos milionários, estratégias empresariais e decisões que afetariam o futuro de centenas de funcionários. Nunca comentava sobre o que escutava, mantendo uma discrição profissional absoluta, mas não podia deixar de refletir sobre como suas próprias experiências como empresário poderiam contribuir para algumas daquelas discussões. O final do dia era sempre melancólico. Quando o último funcionário saía e as luzes se apagavam uma a uma, Raimundo fazia sua ronda final, verificava janelas, conferia se todos os equipamentos estavam desligados e se certificava de que tudo estava seguro para a noite. Era nesse momento de silêncio total que ele se permitia, por alguns minutos, imaginar como seria se algum dia alguém reconhecesse que por trás daquele uniforme havia um homem com conhecimentos, experiências e histórias valiosas para contar. Às 6:30 da tarde, Raimundo estava novamente no ponto de ônibus, voltando para casa. Durante o trajeto, planejava mentalmente o próximo dia. Que áreas precisariam de atenção especial, quais equipamentos de limpeza precisavam de manutenção, como otimizar ainda mais seu trabalho. Mesmo sendo tratado como invisível, ele mantinha um orgulho profissional que o motivava a sempre dar o melhor de si, independente de reconhecimento ou gratidão. Apesar da indiferença que enfrentava diariamente, Raimundo nunca perdeu sua essência gentil e prestativa. Ao longo dos anos trabalhando no Grupo Andrade, ele havia desenvolvido uma capacidade especial de perceber quando alguém precisava de ajuda, mesmo que essa ajuda viesse de alguém considerado insignificante pela hierarquia corporativa. Certa manhã de segunda-feira, Raimundo notou que Carla, uma estagiária do departamento de marketing, estava particularmente agitada.
Ela vasculhava sua bolsa desesperadamente próxima ao elevador, com lágrimas se formando em seus olhos. Outros funcionários passavam por ela sem notar sua aflição, mas Raimundo, que estava limpando o piso próximo, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Com licença, senhorita Carla", disse ele educadamente, interrompendo sua busca frenética. "Posso ajudá-la em alguma coisa?" A jovem olhou para ele surpresa. Era uma das poucas pessoas na empresa que sempre o cumprimentava, mas nunca imaginara que ele soubesse seu nome. "Seu Raimundo, eu perdi as chaves do meu carro", disse ela entre lágrimas. "Tenho uma apresentação importante hoje e não posso chegar atrasada, mas não sei como vou sair daqui." Raimundo pensou por um momento e depois disse: "Senhorita, eu conheço um chaveiro muito bom aqui perto. Se a senhora quiser, posso ligar para ele. Geralmente, ele resolve esses problemas rapidamente." Carla ficou visivelmente aliviada. "O senhor faria isso por mim?" Raimundo não apenas ligou para o chaveiro, como também desceu até o estacionamento com Carla. Esperou o profissional chegar e até mesmo negociou um desconto no serviço. Quando tudo estava resolvido, Carla tentou pagar a Raimundo pelo favor, mas ele recusou categoricamente. "Imagina, senhorita, foi um prazer ajudar. Boa sorte na sua apresentação", disse com um sorriso sincero. Daquele dia em diante, Carla sempre parava para conversar alguns minutos com Raimundo quando o encontrava nos corredores, perguntando sobre sua família e contando como havia sido seu fim de semana. Situações como essa se tornaram frequentes. Raimundo se tornou uma espécie de anjo da guarda invisível para muitos funcionários, especialmente os mais novos. Quando alguém esquecia o guarda-chuva e enfrentava uma chuva torrencial, Raimundo aparecia com um emprestado. Quando um funcionário passava mal e precisava ir ao hospital, Raimundo conhecia o melhor caminho e até mesmo indicava médicos de confiança que não cobravam caro. Seu conhecimento de Campinas, acumulado ao longo de décadas morando e trabalhando na cidade, se tornou um recurso valioso para colegas que precisavam de informações práticas. Ele sabia onde encontrar peças de carro mais baratas, conhecia os melhores mecânicos para cada tipo de problema, indicava eletricistas e encanadores confiáveis e até mesmo sabia quais eram os melhores dias e horários para resolver questões em órgãos públicos. Uma das situações mais marcantes aconteceu com Roberto, um analista financeiro recém-contratado. O jovem havia comprado um carro usado que apresentou problemas graves logo na primeira semana. Desesperado porque havia gastado todas suas economias na compra e não tinha dinheiro para levar numa concessionária, Roberto comentou sua situação durante o almoço com alguns colegas. Raimundo, que estava limpando uma mesa próxima, ouviu a conversa e se aproximou discretamente. "Com licença, Dr. Roberto", disse ele educadamente. "Ouvi sem querer sobre o problema com seu carro. Se me permitir, posso dar uma olhada? Eu entendo um pouco de mecânica." Roberto ficou surpreso, mas aceito a oferta, mais por cortesia do que por esperança real de solução. No final do dia, no estacionamento, Raimundo examinou cuidadosamente o veículo de Roberto. Em poucos minutos, diagnosticou o problema. Um defeito no sistema elétrico que estava causando superaquecimento no motor. "É mais simples do que parece", explicou Raimundo. "O anterior dono deve ter feito uma gambiarra no sistema elétrico. Com uns R$ 50 de peças e 1 hora de trabalho, isso fica resolvido." Roberto ficou impressionado com a precisão do diagnóstico. "Mas, seu Raimundo, como o senhor sabe tanto sobre carros?" Raimundo sorriu discretamente e respondeu: "Aprendi algumas coisas ao longo da vida, doutor." No dia seguinte, não apenas consertou o carro, como se recusou a aceitar qualquer pagamento pelo trabalho. "Foi um prazer ajudar", disse simplesmente. Esses pequenos gestos de bondade não passaram completamente despercebidos. Um grupo pequeno, mas fiel, de funcionários começou a ver Raimundo com outros olhos. Eles perceberam que havia algo especial naquele homem que sempre estava disposto a ajudar, que conhecia soluções práticas para os mais diversos problemas e que nunca pedia nada em troca.
Carla, Roberto e alguns outros funcionários começaram a defender Raimundo quando ocasionalmente ouviam comentários desrespeitosos sobre os trabalhadores de apoio. "Seu Raimundo é uma pessoa incrível", dizia Carla. "Ele já me ajudou várias vezes e nunca pediu nada em troca. Vocês não fazem ideia da sorte que temos de trabalhar com alguém tão prestativo." No entanto, essa admiração ainda era restrita a um círculo muito pequeno. A grande maioria dos funcionários, especialmente os executivos de nível mais alto, continuava tratando Raimundo como uma presença invisível. Eles não tinham a menor ideia dos pequenos milagres que ele realizava diariamente, nem imaginavam que suas próprias vidas profissionais fluíam mais suavemente, porque Raimundo estava sempre atento, sempre disposto a resolver problemas antes mesmo que se tornassem visíveis para a administração. Para Raimundo, esses momentos de reconhecimento eram pequenas alegrias que iluminavam seus dias. Não fazia favores esperando gratidão, mas quando alguém genuinamente agradecia sua ajuda ou demonstrava interesse por sua opinião, ele se sentia lembrado de que ainda era uma pessoa valiosa, que seus conhecimentos e sua experiência de vida tinham valor, mesmo que a maior parte do mundo corporativo não conseguisse enxergar isso. Sexta-feira, 15 de setembro. O dia começou como qualquer outro na rotina de Raimundo. O céu estava nublado, com promessa de chuva para o fim da tarde, e ele seguiu sua programação habitual. Limpeza do térreo, organização dos andares, pequenos reparos que sempre apareciam. Era o tipo de dia comum que compunha a maior parte de sua vida nos últimos 10 anos. Por volta das 5 da tarde, quando a maioria dos funcionários já estava se preparando para ir embora, Raimundo estava no 16º andar, terminando suas tarefas do dia. As janelas grandes ofereciam uma vista privilegiada do estacionamento da empresa, e ele podia ver os funcionários caminhando em direção a seus carros, ansiosos para começar o fim de semana. Enquanto organizava uma sala de reunião, Raimundo ouviu um barulho estranho vindo do estacionamento. Era um som que seus ouvidos treinados reconheceram imediatamente. O ruído característico de um motor engasgando, tentando funcionar, mas falhando repetidamente. Aproximou-se da janela e viu uma cena que chamou sua atenção. Um Mercedes-Benz preto, modelo executivo, estava parado próximo à entrada principal, com o capô levantado. Ao redor do carro, havia se formado uma pequena multidão de funcionários. Mesmo de longe, Raimundo podia perceber a tensão da situação. O veículo era claramente de alguém importante. O modelo e a posição privilegiada no estacionamento indicavam isso. Ele continuou observando enquanto alguém tentava novamente ligar o motor, sem sucesso. Curiosidade e instinto profissional se misturaram, e Raimundo decidiu descer para ver melhor a situação. Pegou seu carrinho de limpeza como pretexto e dirigiu-se ao térreo. Quando chegou próximo ao estacionamento, a situação ficou clara. O carro era do próprio diretor-presidente da empresa, Dr. Eduardo Andrade, neto do fundador. Dr. Eduardo, um homem de aproximadamente 50 anos, estava visivelmente irritado. Várias pessoas ao redor tentavam ajudar ou dar sugestões, mas ninguém parecia ter conhecimento técnico suficiente para diagnosticar o problema. O motorista particular do diretor tinha folgado naquele dia e o mecânico da empresa, que costumava cuidar da frota, havia saído mais cedo. "Já chamaram o guincho?" perguntava Dr. Eduardo impaciente. "Não posso perder a reunião de hoje. É com investidores japoneses. Foi marcada há meses." Sua secretária, claramente nervosa, explicava que o guincho demoraria pelo menos 1 hora para chegar e que os investidores já estavam a caminho do restaurante onde seria o encontro. Raimundo se aproximou discretamente, empurrando seu carrinho como se apenas estivesse passando pelo local. Seus ouvidos atentos captaram o som do motor e sua experiência imediatamente processou as informações.
O barulho era característico de um problema no sistema de injeção eletrônica, possivelmente combinado com uma falha no sensor de oxigênio. Era o tipo de problema que parecia complexo para leigos, mas que um mecânico experiente podia resolver relativamente rápido. Por alguns minutos, Raimundo ficou na dúvida se deveria se manifestar. Afinal, ele era apenas o zelador. Quem acreditaria que ele poderia resolver um problema que nem o pessoal mais qualificado presente conseguia? Além disso, mexer no carro do diretor-presidente sem permissão poderia custar seu emprego. Mas enquanto hesitava, via Dr. Eduardo ficando cada vez mais nervoso. O homem olhava constantemente o relógio, fazia ligações, tentando remarcar compromissos e claramente estava enfrentando uma situação que poderia prejudicar negócios importantes. Foi quando Raimundo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Respirando fundo e reunindo toda a sua coragem, Raimundo se aproximou do grupo. "Com licença, Dr. Eduardo", disse ele respeitosamente, tirando o boné como sinal de respeito. O diretor olhou para ele com surpresa. Afinal, o zelador raramente se dirigia diretamente aos executivos, e muito menos ao presidente da empresa. "Desculpe incomodar, doutor, mas eu entendo um pouco de mecânica. Se o senhor permitir, posso dar uma olhada no carro", disse Raimundo com voz firme, mas respeitosa. Um murmúrio se espalhou entre os presentes. Algumas pessoas sorriram discretamente, outras pareciam constrangidas pela ousadia do zelador. Dr. Eduardo ficou claramente surpreso pela proposta. Olhou para Raimundo por alguns segundos, depois para o carro, depois novamente para o zelador. A situação era tão inusitada que ele não sabia bem como reagir. "Você entende de carro?", perguntou com um misto de curiosidade e ceticismo na voz. "Sim, senhor. Já fui mecânico por muitos anos", respondeu Raimundo simplesmente, sem entrar em detalhes sobre seu passado. "Pelo barulho que está fazendo, acredito que seja um problema no sistema de injeção. Com as ferramentas certas, posso resolver rapidamente." O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. "Doutor." Eduardo olhou para as pessoas ao redor, como se buscasse uma segunda opinião. Depois, voltou o olhar para Raimundo. A pressão do tempo e a necessidade urgente de resolver o problema falaram mais alto que o preconceito social. "Está bem", disse finalmente. "Se você acha que pode ajudar, pode tentar, mas precisa ser rápido. Tenho um compromisso muito importante em 1 hora." Raimundo assentiu respeitosamente e se dirigiu ao carro, enquanto um círculo de curiosos se formava ao redor para ver o que o zelador faria com o veículo de luxo do chefe. Naquele momento, Raimundo não tinha ideia de que os próximos minutos iriam mudar completamente a percepção que todos tinham dele, e que sua vida no Grupo Andrade nunca mais seria a mesma. Com passos seguros, Raimundo se aproximou do Mercedes preto. Suas mãos, calejadas pelos anos de limpeza, tocaram o carro com a delicadeza de quem conhecia profundamente aquele tipo de máquina. O círculo de funcionários ao redor crescia a cada minuto. Alguns curiosos, outros claramente duvidando que o zelador pudesse resolver o que mecânicos especializados não conseguiriam. "Posso dar uma olhada no motor, Dr. Eduardo?", perguntou Raimundo respeitosamente. O diretor assentiu, ainda visivelmente cético, mas disposto a tentar qualquer coisa que pudesse resolver sua situação. Raimundo inclinou-se sobre o motor e foi como se uma transformação acontecesse diante dos olhos de todos. Suas mãos se moviam com uma precisão e confiança que ninguém esperava ver. Primeiro, ele simplesmente ouviu atentamente enquanto alguém tentava ligar o motor novamente. Seus olhos experientes percorreram cada componente visível, identificando peças, verificando conexões, analisando o conjunto como um todo. Era evidente para qualquer observador atento que aquelas não eram as mãos de um amador. "O problema está aqui", disse Raimundo, apontando para uma região específica do motor. "Sensor de oxigênio defeituoso, provavelmente combinado com uma falha na central de injeção."
O computador do carro não está conseguindo fazer a mistura correta de combustível e ar, doutor. Eduardo se aproximou, impressionado com a precisão técnica das explicações. Você tem certeza disso? Perguntou o diretor. Sim, senhor. É um problema relativamente comum neste modelo, especialmente quando o carro tem alguns anos. Geralmente acontece quando há acúmulo de carbono nos sensores, explicou Raimundo com naturalidade, usando termos técnicos que demonstravam conhecimento profundo do assunto. A multidão ao redor observava em silêncio, alguns começando a entender que estavam presenciando algo extraordinário. Carla, a estagiária que Raimundo havia ajudado com as chaves do carro, estava entre os presentes e sussurrou para uma colega. Eu sabia que seu Raimundo era especial, mas não imaginava que ele soubesse tanto sobre carros. Doutor, eu posso tentar resolver isso aqui mesmo, disse Raimundo. Preciso apenas de algumas ferramentas básicas e cerca de 15 minutos. Claro, se o senhor confiar em mim. Dr. Eduardo olhou para o relógio. Ainda tinha tempo antes do compromisso com os investidores japoneses. A alternativa seria esperar o guincho e certamente perder a reunião. Que ferramentas você precisa? Perguntou o diretor, tomando a decisão de confiar no zelador. Raimundo pensou por um momento. Uma chave Phillips, uma chave de fenda comum, um alicate e, se possível, um spray limpa-contato. São coisas simples que deve ter na manutenção do prédio. Em poucos minutos, as ferramentas foram providenciadas. Roberto, o analista financeiro cujo carro Raimundo havia consertado semanas antes, se ofereceu para ajudar buscando os materiais. Seu Raimundo salvou meu carro há um tempo, explicou para Dr. Eduardo. Se ele disse que pode resolver, acredito que pode. Quando as ferramentas chegaram, Raimundo literalmente arregaçou as mangas. Com movimentos precisos e seguros, começou a trabalhar no motor do Mercedes. Primeiro, localizou e removeu cuidadosamente o sensor de oxigênio defeituoso. O componente estava realmente sujo e corroído, exatamente como ele havia diagnosticado. Olhem só, disse Raimundo, mostrando o sensor para Dr. Eduardo. Está vendo esta cor escura? É acúmulo de carbono. Isso impede que o sensor funcione corretamente e o computador do carro fica confuso sobre quanto combustível injetar. O diretor se inclinou para ver melhor, impressionado com a explicação didática. Enquanto limpava meticulosamente o sensor com spray e um pano limpo, Raimundo aproveitou para verificar outras conexões elétricas na região. Encontrou 2 cabos ligeiramente frouxos que também poderiam contribuir para o problema. Sempre que mexo numa coisa, gosto de verificar se não há outros problemas relacionados, comentou, apertando cuidadosamente as conexões. O trabalho de Raimundo era observado em silêncio religioso. Mesmo quem não entendia nada de mecânica podia perceber que estava vendo um profissional experiente em ação. Seus movimentos eram econômicos, precisos, sem hesitação. Cada ferramenta era usada exatamente como deveria ser. Cada procedimento seguia uma lógica clara e metodológica. Pronto, disse Raimundo após cerca de 12 minutos de trabalho. Vamos ver se funciona. Ele se afastou do motor e fez um gesto para Dr. Eduardo. O senhor pode tentar ligar agora. O diretor entrou no carro, girou a chave e o motor pegou imediatamente, ronronando suavemente como se nunca tivesse tido problema algum. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão. Dr. Eduardo saiu do carro com uma expressão de genuína surpresa e gratidão. Incrível, disse ele, estendendo a mão para Raimundo. Como você aprendeu tanto sobre carros? Era a primeira vez em 10 anos que o diretor-presidente da empresa apertava a mão do zelador. Aprendi com meu pai, doutor, e depois trabalhei muitos anos como mecânico antes de vir para cá, respondeu Raimundo simplesmente, limpando as mãos num pano. Foi um prazer poder ajudar. Ele começou a recolher as ferramentas, mas Dr. Eduardo o interrompeu. Espere um momento, disse o diretor. Quanto eu devo a você por esse serviço? Raimundo balançou a cabeça educadamente. Nada, doutor. Foi um prazer ajudar. Espero que sua reunião corra bem.
A resposta surpreendeu ainda mais, doutor. Eduardo, que estava acostumado com um mundo onde tudo tinha preço. Enquanto Raimundo se afastava discretamente com seu carrinho de limpeza, como se nada extraordinário tivesse acontecido, Dr. Eduardo ficou parado por alguns instantes, processando o que havia presenciado. Ao redor dele, os funcionários comentavam em voz baixa sobre o que tinham visto, muitos revendo completamente suas impressões sobre o zelador. "Quem é esse homem?" Dr. Eduardo perguntou para sua secretária. "Raimundo Silva, senhor. Ele trabalha daqui há mais de 10 anos como zelador", respondeu ela. "Sempre foi muito dedicado e educado, mas ninguém sabia que ele entendia tanto de mecânica." O diretor ficou pensativo, observando Raimundo se afastar. Havia algo naquele homem que ia muito além do uniforme que vestia. A notícia do que havia acontecido no estacionamento se espalhou pelo Grupo Andrade com a velocidade de um incêndio. Até segunda-feira pela manhã, praticamente todos os funcionários da empresa já sabiam da história. O zelador Raimundo havia consertado o carro do diretor-presidente usando apenas ferramentas básicas e conhecimento técnico impressionante. As reações foram as mais diversas. Alguns funcionários, especialmente aqueles que já haviam sido ajudados por Raimundo em outras situações, sentiram uma satisfação genuína vendo suas suspeitas confirmadas. Sempre souberam que havia algo especial naquele homem. Outros, principalmente executivos de nível médio, que sempre o trataram com indiferença, ficaram constrangidos ao perceber que haviam subestimado completamente alguém que trabalhava ao lado deles há anos. Carla foi uma das primeiras a procurar Raimundo na segunda-feira. "Seu Raimundo", disse ela com um sorriso largo, "todo mundo está comentando sobre o que aconteceu sexta-feira. Estou tão feliz que as pessoas finalmente estão vendo o que eu sempre soube, que o senhor é uma pessoa incrível." Raimundo ficou visivelmente emocionado com o comentário, mas manteve sua humildade característica. Roberto também fez questão de cumprimentá-lo. "Agora eu entendo por que o senhor consertou meu carro tão facilmente", disse o analista. "O senhor é um mecânico profissional de verdade, não é?" Raimundo sorriu modestamente. "Fui mecânico por muitos anos, Dr. Roberto. Aprendi que conhecimento bom é conhecimento que ajuda outras pessoas. No entanto, nem todas as reações foram positivas. Alguns funcionários, especialmente aqueles mais preocupados com status e hierarquia, ficaram incomodados com a súbita atenção que Raimundo estava recebendo. Comentários maldosos começaram a circular. "Agora ele vai ficar metido", diziam alguns. "Vai querer virar mecânico da empresa", resmungavam outros. O próprio Dr. Eduardo passou o fim de semana refletindo sobre o incidente. A reunião com os investidores japoneses havia sido um sucesso absoluto, resultando em um contrato milionário que beneficiaria toda a empresa. Ele sabia que nada disso teria sido possível se não fosse pela intervenção de Raimundo. O diretor se deu conta de que havia trabalhado por anos ao lado de um homem talentoso, sem nunca ter se dado ao trabalho de conhecê-lo verdadeiramente. Na terça-feira, Dr. Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu toda a empresa. Ele pediu para sua secretária chamar Raimundo até sua sala. O convite causou um pequeno alvoroço. O zelador nunca havia sido chamado à presidência por motivos que não fossem manutenção ou limpeza. Raimundo subiu até o 20º andar com uma mistura de nervosismo e curiosidade. A sala do presidente era impressionante, com vista panorâmica da cidade e decoração sofisticada. Dr. Eduardo o recebeu cordialmente, oferecendo-lhe uma cadeira à frente de sua mesa executiva. "Raimundo", começou o doutor. "Eduardo, quero agradecer novamente pelo que você fez sexta-feira, mas mais do que isso, quero conhecer melhor sua história. Você disse que foi mecânico por muitos anos. Pode me contar mais sobre isso?" A pergunta pegou Raimundo de surpresa. Ninguém na empresa jamais havia demonstrado interesse genuíno em sua vida pessoal. Com alguma hesitação inicial, Raimundo começou a contar sua história. Falou sobre a oficina que herdara do pai,
sobre os anos de prosperidade nos anos 80, sobre as dificuldades econômicas que o forçaram a fechar o negócio e sobre como chegar ao Grupo Andrade. Dr. Eduardo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais e demonstrando interesse sincero. Você gerenciava uma equipe de 8 pessoas? Perguntou o Dr. Eduardo, impressionado. Cuidava de toda a parte administrativa do negócio também? Raimundo confirmou, explicando que havia aprendido não apenas sobre mecânica, mas também sobre gestão, atendimento ao cliente e administração financeira durante os anos como empresário. Quando a conversa terminou, Dr. Eduardo estava visivelmente pensativo. Raimundo, você aceita um convite para almoçar comigo amanhã? Gostaria de conversar mais sobre algumas ideias que estou tendo. Raimundo ficou surpreso com o convite. Era inimaginável, uma semana antes, que ele estaria almoçando com o diretor-presidente da empresa. A notícia do convite para almoço se espalhou rapidamente pela empresa, gerando ainda mais comentários. Alguns funcionários ficaram genuinamente felizes pela valorização de Raimundo. Outros, movidos por inveja ou preconceito, fizeram comentários cínicos sobre pessoas que não sabiam ficar no seu lugar. Para Raimundo, as mudanças eram simultaneamente emocionantes e desconcertantes. Depois de uma década sendo praticamente invisível, de repente se via no centro das atenções. Funcionários que nunca o haviam cumprimentado agora paravam para conversar. Pessoas que mal sabiam seu nome, de repente, queriam conhecer sua opinião sobre diversos assuntos. Dona Maria notou a mudança no marido assim que ele chegou em casa. Você está diferente, disse ela, observando-o atentamente, mas confiante. O que aconteceu no trabalho? Raimundo contou para a esposa sobre os eventos da sexta-feira e sobre a conversa com o Dr. Eduardo. Depois de tantos anos me sentindo invisível, disse ele, de repente parece que as pessoas estão me vendo como uma pessoa de verdade. Você sempre foi uma pessoa de verdade, respondeu Dona Maria com carinho. Algumas pessoas é que demoraram para enxergar isso. Mas lembre-se, não importa como os outros te vejam, você continua sendo o mesmo homem bom e honesto que sempre foi. As palavras da esposa trouxeram paz ao coração de Raimundo, lembrando-o de que sua essência não havia mudado, apenas as circunstâncias ao seu redor. Na quarta-feira pela manhã, quando Raimundo chegou ao trabalho, havia uma energia diferente no ar. Funcionários que passavam por ele não apenas o cumprimentavam, mas paravam para conversar. Alguns faziam perguntas sobre carros, outros simplesmente demonstravam interesse em conhecê-lo melhor. Para um homem que havia passado uma década na invisibilidade, a súbita atenção era simultaneamente gratificante e um pouco overwhelming. O almoço com o Dr. Eduardo estava marcado para meio-dia e Raimundo passou a manhã tentando manter sua rotina normal de trabalho, embora estivesse visivelmente ansioso. Ele não fazia ideia de que aquele almoço seria apenas o primeiro passo de uma transformação ainda maior que estava por vir. O restaurante que Dr. Eduardo escolheu para o almoço era elegante e sofisticado, o tipo de lugar que Raimundo jamais imaginara frequentar. Vestindo sua melhor roupa, uma camisa social que Dona Maria havia passado com especial carinho, ele se sentia deslocado entre os executivos de terno e as mesas com toalhas de linho branco. No entanto, Dr. Eduardo o recebeu com cordialidade, tratando-o como um convidado de honra. Raimundo, ontem à noite não consegui parar de pensar na nossa conversa, disse Dr. Eduardo enquanto se acomodavam em uma mesa reservada. Você teve uma oficina por 15 anos, gerenciou funcionários, lidou com clientes exigentes, enfrentou crises econômicas. Essa experiência é valiosa, muito mais valiosa do que a maioria das pessoas na nossa empresa imagina. Raimundo ouviu atentamente, ainda processando a situação surreal de estar almoçando com o homem mais poderoso da empresa. Dr. Eduardo, fico honrado com suas palavras, mas não sei se entendo aonde o senhor quer chegar, disse ele honestamente. Dr. Eduardo sorriu e se inclinou para a frente.
Estou pensando em criar um novo departamento na empresa, manutenção e serviços técnicos. Seria responsável não apenas pela manutenção de nossos veículos, mas também de todos os equipamentos técnicos da empresa. E gostaria que você considerasse liderar esse departamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raimundo ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar o que havia escutado. O senhor está oferecendo um cargo de chefia para mim? Perguntou, sua voz tremulando ligeiramente. Exatamente, confirmou o Dr. Eduardo. Você teria uma equipe própria, orçamento para equipamentos e peças, e seria responsável por otimizar todos os custos de manutenção da empresa. Com sua experiência prática e conhecimento técnico, tenho certeza de que conseguiria reduzir significativamente nossos gastos com terceirizados, além de melhorar a qualidade dos serviços. Raimundo permaneceu em silêncio por alguns minutos, sua mente trabalhando intensamente. Era uma oportunidade que jamais sonhara, especialmente depois dos anos de invisibilidade social. Dr. Eduardo, eu não tenho ensino superior, não tenho cursos formais de gestão, começou ele, listando suas preocupações. Você tem algo muito mais valioso, interrompeu o Dr. Eduardo. Experiência real. Você já geriu uma empresa, já lidou com fornecedores, já treinou funcionários. Além disso, demonstrou algo que é raro no mundo corporativo: humildade, honestidade e disposição para ajudar os outros sem esperar nada em troca. Essas são qualidades de um verdadeiro líder. O diretor explicou que o novo departamento começaria pequeno, com Raimundo e 2 assistentes técnicos. Gradualmente, conforme demonstrasse resultados, a equipe poderia ser expandida. Não estou pedindo uma resposta imediata, disse Dr. Eduardo. Leve o tempo que precisar para pensar. Converse com sua família, mas saiba que acredito genuinamente em seu potencial. Quando Raimundo voltou ao trabalho após o almoço, sua cabeça estava girando com possibilidades. A notícia do almoço já havia se espalhado pela empresa e as reações dos colegas foram variadas. Carla o encontrou no corredor e perguntou animadamente: Seu Raimundo, é verdade que o Dr. Eduardo ofereceu uma promoção para o senhor? Outros funcionários se aproximaram, curiosos para saber detalhes. Roberto puxou Raimundo para um canto mais reservado. Se é verdade o que estão comentando, estou muito feliz pelo senhor. Você merece essa oportunidade, disse o analista sinceramente. Mas prepare-se, porque nem todo mundo vai ficar contente. Alguns executivos já estão comentando que é absurdo promover o faxineiro para um cargo de gerência. De fato, as reações não foram todas positivas. Alguns funcionários de nível médio, que haviam passado anos estudando para conseguir promoções, ficaram ressentidos com a ascensão meteórica de Raimundo. Comentários como "ele nem tem faculdade e isso é favoritismo" começaram a circular pelos corredores. Raimundo tentou manter sua rotina normal de trabalho, mas era difícil concentrar-se. Sua mente alternava entre a excitação com as novas possibilidades e a ansiedade sobre os desafios que enfrentaria. Seria capaz de liderar uma equipe novamente após tantos anos? Conseguiria adaptar sua experiência de pequeno empresário para o ambiente corporativo de uma grande empresa? Quando chegou em casa naquela noite, Dona Maria percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Você está diferente, disse ela, observando o marido atentamente. Conta tudo o que aconteceu hoje. Raimundo se sentou ao lado da esposa e relatou detalhadamente o almoço e a proposta de Dr. Eduardo. Meu Deus, sussurrou Dona Maria, colocando a mão no coração. Depois de tantos anos, você vai aceitar, né? Raimundo suspirou profundamente. Não sei, Maria. Tenho medo de não estar à altura. São 10 anos trabalhando como zelador. As pessoas vão questionar minha capacidade, vão dizer que não mereço a oportunidade. Dona Maria pegou as mãos do marido e o olhou nos olhos. Raimundo Silva, você é o homem mais competente e honesto que eu conheço.
Você já provou sua capacidade uma vez, quando construiu a melhor oficina de Campinas. As circunstâncias mudaram, mas sua competência continua a mesma. Não deixe o medo te impedir de reconstruir sua vida profissional. Os dias que se seguiram foram de intensa reflexão para Raimundo. Ele pesou prós e contras, conversou com os poucos amigos próximos e até mesmo visitou a antiga localização de sua oficina, que agora abrigava uma loja de roupas. Olhando para o local onde havia sido feliz como empresário, Raimundo sentiu que talvez fosse hora de dar uma nova chance aos seus sonhos profissionais. Na sexta-feira, exatamente uma semana após ter consertado o carro de Dr. Eduardo, Raimundo pediu uma reunião com o diretor. Dr. Eduardo, disse ele com voz firme e decidida, aceito sua proposta. Estou pronto para esse novo desafio. Dr. Eduardo sorriu amplamente e estendeu a mão para cumprimentá-lo. Bem-vindo à sua nova vida, gerente Raimundo. A partir daquele momento, Raimundo sabia que sua jornada de volta ao reconhecimento profissional estava apenas começando. Haveria desafios, resistências e momentos de dúvida, mas pela primeira vez em 10 anos, ele se sentia verdadeiramente valorizado e com a oportunidade de usar todo o seu conhecimento e experiência para fazer a diferença. A transição de Raimundo de zelador para gerente do novo departamento de manutenção e serviços técnicos não foi apenas uma mudança de cargo, foi uma transformação completa de vida. Nos primeiros dias, ele alternava entre momentos de euforia e episódios de ansiedade profunda, questionando se realmente estava preparado para assumir tamanha responsabilidade. Dr. Eduardo havia designado uma sala no 5º andar para o novo departamento. Quando Raimundo entrou pela primeira vez em seu escritório, com uma mesa executiva, computador e telefone próprio, teve que se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando. A placa na porta ainda não havia sido instalada, mas ele já podia imaginar. Raimundo Silva, gerente de manutenção e serviços técnicos. Seus 2 assistentes técnicos, Carlos e Mário, eram jovens recém-formados em cursos técnicos, com muito conhecimento teórico, mas pouca experiência prática. Inicialmente, eles demonstraram certo ceticismo em relação ao novo chefe. Afinal, sabiam que Raimundo havia sido promovido diretamente de uma função de limpeza. No entanto, essa percepção mudou rapidamente quando viram sua competência técnica em ação. No primeiro dia de trabalho como gerente, Raimundo enfrentou seu primeiro grande desafio. O sistema de ar-condicionado do 12º andar havia apresentado uma pane complexa e a empresa terceirizada estava cobrando R$15 mil para resolver o problema. Deixem-me dar uma olhada primeiro, disse Raimundo para sua equipe. Em 2 horas de análise cuidadosa, Raimundo identificou que o problema não estava no sistema principal, como a empresa terceirizada havia diagnosticado, mas sim em um defeito no quadro elétrico que alimentava as unidades. Com uma peça de R$300 e o trabalho de sua equipe, o sistema foi completamente restaurado. Carlos e Mário ficaram impressionados com a precisão do diagnóstico e com a economia gerada. Como o senhor soube exatamente onde estava o problema? Perguntou Mário. Raimundo sorriu e respondeu: experiência, rapaz. 30 anos trabalhando com sistemas elétricos e mecânicos ensina você a ouvir o que as máquinas estão tentando dizer. Foi a partir desse momento que seus assistentes começaram a vê-lo não como um ex-zelador promovido, mas como um mentor experiente. A reputação do novo departamento se espalhou rapidamente pela empresa. Em 3 semanas, Raimundo e sua equipe haviam resolvido problemas que custavam milhares de reais em serviços terceirizados, sempre com soluções mais eficientes e econômicas. O sistema hidráulico do banheiro executivo, o elevador que estava com ruídos estranhos, os computadores que superaqueciam, tudo foi resolvido internamente com uma fração do custo anterior. No entanto, nem tudo foram flores. Alguns funcionários, especialmente gerentes de outros departamentos que não haviam recebido promoções recentes, começaram a criar resistências sutis ao trabalho de Raimundo.
Pequenas sabotagens burocráticas, demoras na aprovação de pedidos de peças, comentários sarcásticos sobre o meteórico sucesso do ex-faxineiro, tudo isso fazia parte do dia a dia. Raimundo enfrentou essas adversidades com a mesma dignidade que sempre caracterizou sua personalidade. Quando alguém fazia um comentário maldoso, ele respondia com profissionalismo e resultados concretos. Quando tentavam atrasar seus processos administrativos, ele buscava alternativas criativas para manter o trabalho em andamento. Gradualmente, sua competência foi silenciando até os críticos mais resistentes. Dona Maria acompanhava de perto a transformação do marido. "Você está voltando a ser o homem que eu conheci há 30 anos", disse ela numa noite, observando Raimundo estudar manuais técnicos na mesa da cozinha. Aquele brilho nos olhos, aquela energia. "Eu sentia tanta falta de ver você assim." Raimundo sorriu e pegou a mão da esposa. "Você me apoiou durante os anos mais difíceis. Sem você, eu nunca teria chegado até aqui." 3 meses após assumir o cargo, Raimundo foi chamado para uma reunião com o Dr. Eduardo e o conselho administrativo da empresa. Estava nervoso, pensando que talvez sua performance não estivesse atendendo às expectativas. No entanto, o que ele encontrou foi o contrário, uma avaliação extremamente positiva de seu trabalho. "Raimundo", disse Dr. Eduardo diante dos outros diretores, "em 3 meses, seu departamento economizou para a empresa mais de R$200 mil em custos de manutenção. Além disso, a qualidade dos serviços melhorou significativamente e os prazos de resolução de problemas diminuíram em 70%. Os números impressionaram até mesmo Raimundo, que não havia calculado com precisão o impacto financeiro de seu trabalho. O diretor financeiro, que inicialmente havia sido cético em relação à promoção de Raimundo, foi o primeiro a elogiá-lo publicamente. "Admito que tinha dúvidas sobre essa decisão", disse ele honestamente. "Mas os resultados falam por si só." Raimundo não apenas justificou a confiança depositada nele, como superou todas as expectativas. Ao final da reunião, Dr. Eduardo anunciou que o departamento de Raimundo seria expandido. Ele ganharia mais 2 técnicos especializados e um orçamento maior para equipamentos. "Queremos que você implemente um programa de manutenção preventiva para toda a empresa", explicou o diretor. "Com sua experiência, acredito que podemos reduzir ainda mais os custos operacionais." Quando Raimundo saiu da reunião, teve uma sensação de realização que não experimentava há décadas. Caminhando pelos corredores da empresa, agora como um gerente respeitado, ele se lembrou dos dias em que era invisível, varrendo esses mesmos corredores. A transformação havia sido radical, mas a essência de quem ele era permanecia a mesma. Um homem dedicado, honesto e sempre disposto a dar o melhor de si. Naquela noite, ao chegar em casa, Raimundo encontrou Dona Maria preparando um jantar especial. "Estamos comemorando o quê?", perguntou ele. "Estamos comemorando você", respondeu ela com lágrimas de felicidade nos olhos. "Estamos comemorando que a vida às vezes nos dá uma segunda chance de mostrar nosso valor." E pela primeira vez em muitos anos, Raimundo se sentiu verdadeiramente em casa, tanto em seu trabalho quanto em sua vida pessoal. 2 anos haviam se passado desde aquela sexta-feira transformadora no estacionamento do Grupo Andrade. Raimundo, agora com 60 anos, havia se tornado uma figura respeitada e admirada em toda a empresa. Seu departamento havia crescido para uma equipe de 8 pessoas e os resultados continuavam impressionantes. Mais de R$2 milhões economizados em custos de manutenção, 0 acidentes de trabalho relacionados a equipamentos e um índice de satisfação dos funcionários com os serviços internos de 98%. Mais do que os números, no entanto, Raimundo havia se tornado um símbolo de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no caráter que demonstra e na competência que possui.
Sua história se tornou lenda na empresa, contada para novos funcionários, como exemplo de que oportunidades podem surgir nos momentos mais inesperados para aqueles que se mantêm preparados e íntegros. Dr. Eduardo, que havia se tornado não apenas o chefe, mas também um amigo de Raimundo, decidiu organizar um evento especial para celebrar o 2º aniversário da criação do departamento. Era uma sexta-feira, exatamente como aquela que havia mudado tudo, e o evento seria realizado no estacionamento, o mesmo local onde tudo começou. Praticamente todos os funcionários da empresa estavam presentes. Raimundo, vestindo um terno novo que Dona Maria havia insistido para ele comprar, ficou emocionado ao ver tantas pessoas reunidas para celebrar sua trajetória. Muitas daquelas faces eram familiares dos tempos em que ele limpava os corredores e agora o olhavam com respeito e admiração genuínos. Quando promovi Raimundo há 2 anos, disse Dr. Eduardo ao microfone, muitas pessoas questionaram minha decisão. Alguns disseram que era loucura promover um zelador para um cargo de gerência. Hoje posso dizer com orgulho que foi uma das melhores decisões que já tomei como dirigente desta empresa. O diretor contou para a plateia como Raimundo havia transformado não apenas a eficiência operacional da empresa, mas também a cultura organizacional. Ele nos ensinou que liderança não tem a ver com diplomas ou títulos, mas com competência, dedicação e, principalmente, com a capacidade de servir aos outros, disse Dr. Eduardo, olhando diretamente para Raimundo. Carla, agora promovida a supervisora de marketing, foi uma das primeiras a se manifestar quando o Dr. Eduardo abriu espaço para depoimentos. Seu Raimundo sempre foi especial, disse ela emocionada. Muito antes de todo mundo descobrir suas qualidades, ele já demonstrava gentileza e disposição para ajudar. Ele me ensinou que grandeza não está no cargo que ocupamos, mas na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Roberto, que havia se tornado diretor financeiro adjunto, também subiu ao microfone. Raimundo mudou minha perspectiva sobre liderança, declarou. Quando ele consertou meu carro há anos, mesmo sendo apenas o zelador, demonstrou mais conhecimento e profissionalismo do que muitos especialistas que eu havia consultado. Ele me ensinou que devemos olhar para as pessoas pelo que elas são capazes de fazer, não pela posição que ocupam. Um por um, funcionários de diferentes níveis hierárquicos se manifestaram, contando como Raimundo havia impactado suas vidas profissionais e pessoais. Alguns falaram sobre problemas técnicos que ele havia resolvido, outros sobre conselhos práticos que havia dado, e muitos sobre pequenos gestos de bondade que haviam feito a diferença em momentos difíceis. Quando chegou a vez de Raimundo falar, ele se aproximou do microfone, visivelmente emocionado. Por alguns segundos, ficou em silêncio, observando todas aquelas pessoas que agora o viam com respeito e carinho. Há 2 anos, começou ele com voz embargada, eu era um homem invisível. Passava pelos corredores desta empresa todos os dias, e a maioria de vocês nem notava minha presença. Mas vocês sabem o que descobri durante esses anos todos, continuou Raimundo, ganhando confiança. Descobri que ninguém é realmente invisível. Todos nós temos talentos. Todos nós temos histórias valiosas, todos nós temos algo a contribuir. Às vezes, só precisamos de uma oportunidade para mostrar quem realmente somos. Raimundo olhou para Dr. Eduardo com gratidão. Quero agradecer ao Dr. Eduardo por ter me dado essa oportunidade, mas quero agradecer também a todos vocês que, de uma forma ou de outra, sempre me trataram com dignidade. Carla, Roberto e tantos outros que me cumprimentavam todo dia, que me viam como uma pessoa, não apenas como uma função. Minha história não é especial, disse Raimundo, sua voz agora firme e clara. Milhares de pessoas no Brasil passam por dificuldades, perdem empregos, são obrigadas a recomeçar. O que aprendi
é que não importa em que situação estejamos, devemos manter nossa dignidade, nossos valores e, principalmente, nossa disposição para ajudar os outros. Porque, no final das contas, somos medidos não pelo cargo que ocupamos, mas pelo bem que fazemos ao mundo. As palavras de Raimundo foram recebidas com uma salva de palmas emocionada. Muitos funcionários tinham lágrimas nos olhos, tocados pela simplicidade e profundidade de sua mensagem. Dr. Eduardo se aproximou e abraçou Raimundo, sussurrando: "Obrigado por me ensinar o que é verdadeira liderança." O evento terminou com uma surpresa especial que Dr. Eduardo havia preparado. Uma placa foi inaugurada no hall de entrada da empresa, em homenagem a Raimundo Silva, um exemplo de que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter, competência e disposição para servir aos outros. Era a primeira vez na história da empresa que um funcionário recebia tal homenagem. Nos meses que se seguiram, a história de Raimundo se espalhou para além dos muros do Grupo Andrade. Ele foi convidado para dar palestras em outras empresas sobre liderança e valorização humana. Universidades o chamaram para falar com estudantes sobre a importância da humildade e do trabalho honesto. Sua história virou case de estudo em cursos de administração. Mas talvez o impacto mais significativo tenha sido na própria cultura do Grupo Andrade. A empresa implementou um programa chamado Talentos Ocultos, onde funcionários de todos os níveis podiam sugerir melhorias e demonstrar habilidades que não eram utilizadas em suas funções atuais. Várias pessoas foram promovidas ou transferidas para áreas onde puderam aplicar melhor seus conhecimentos. Raimundo também criou um programa de mentoria, onde compartilhava seus conhecimentos técnicos com jovens em início de carreira. "Conhecimento só tem valor quando é compartilhado", dizia ele aos seus pupilos. "Não guardem para vocês o que sabem. Ensinem, ajudem, levantem outras pessoas. Assim construímos um mundo melhor." Dona Maria, que acompanhou toda essa transformação, se orgulhava não apenas do sucesso profissional do marido, mas principalmente de ver que ele permanecia o mesmo homem íntegro e humilde que sempre havia sido. "O reconhecimento não mudou você", dizia ela. "Você continua sendo a mesma pessoa boa de sempre." E ela estava certa. Mesmo com o novo status e o respeito conquistado, Raimundo continuava cumprimentando cordialmente todos os funcionários, desde o presidente até o mais novo estagiário. Continuava ajudando quem precisasse, seja com conselhos técnicos ou simplesmente com uma palavra de incentivo. Continuava sendo o exemplo vivo de que grandeza verdadeira não está em se elevar acima dos outros, mas em elevar os outros junto consigo. A história de Raimundo Silva tornou-se um lembrete poderoso de que em cada pessoa, independente de sua posição social ou profissional, pode existir um potencial extraordinário, esperando apenas por uma oportunidade para se manifestar. Sua jornada da invisibilidade ao reconhecimento não foi apenas uma transformação pessoal. Foi uma lição para toda uma organização sobre a importância de valorizar o ser humano em sua integralidade. Hoje, quando novos funcionários chegam ao Grupo Andrade, uma das primeiras histórias que ouvem é a de seu Raimundo, o homem que provou que um simples gesto de competência e bondade pode mudar não apenas uma vida, mas toda uma cultura empresarial. E sempre que alguém questiona o valor de uma pessoa baseado apenas em sua posição hierárquica, a resposta é simples: lembre-se da história do seu Raimundo, porque no final, sua história nos ensina que todos nós, em algum momento, somos invisíveis aos olhos de alguém, mas também nos ensina que com dignidade, competência e principalmente bondade, podemos transformar essa invisibilidade em um legado de inspiração que perdura muito além de nossas próprias vidas. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história.
Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.